Meu nome é Emanuele e eu vou falar um pouco sobre o contexto histórico do Muro de Israel. A região da Palestina ela é situada entre o rio Jordão e o Mar Mediterrâneo e é considerada um território sagrado para muçulmanos, judeus e cristãos. O movimento sionista ele buscava criar um estado para os judeus, dando início a um forte movimento migratório judaico, gerando assim uma resistência entre comunidades locais. Após o Holocausto e a Segunda Guerra Mundial, a pressão pelo estabelecimento de um Estado judeu aumentou. Assim, vai procurar a partilha do território entre judeus e palestinos pelos britânicos. E o Estado de Israel ele surgiu, então, da divisão do território da Palestina em dois estados, um árabe e o outro judeu. Sua criação ela foi anunciada no dia 14 de maio de 1948, após uma resolução aprovada pela ONU. Com a independência de Israel anunciada, muitos países como Egito, Síria, Líbano, Iraque, eles atacaram Israel. E assim eles obrigaram 750 árabes a fugirem para países vizinhos por causa do conflito. E, por outro lado, 800 mil judeus residentes na Síria, Iraque, Tunísia, Líbia e Iêmen, eles deixaram seus lares, tornando-se assim cidadãos de Israel. Em 1949, Israel ele ganhou o conflito, garantindo a sobrevivência de um novo país. Porém, tal conflito ele gerou uma violência que dura até os dias atuais. Novos conflitos surgiram e em 1956 Israel enfrentou o Egito em uma crise movida pelo Canal de Suez, sendo confirmada pela ONU que os egípcios teriam soberania sobre o canal. Em 1967 ocorreu a Guerra dos 6 Dias, mudando definitivamente o cenário da região. Assim, tendo Israel como vencedor, ele vai ocupar a faixa de Gaza, a península de Sinai, a Cisjordânia, a colina de Golã, provocando assim a fuga de meio milhão de palestinos. Em 1973, Israel voltou a enfrentar o Egito e a Síria na Guerra de Yom Kippur, na tentativa de os árabes em recuperar seu território que antes já tinha sido ocupado pelos israelenses. A Palestina ela foi reconhecida pela ONU como um Estado observador não membro, assim deixando de ser apenas uma entidade observadora, não sendo considerada até hoje um Estado independente, não sendo considerado um Estado independente pela comunidade internacional. O Muro de Israel ele surgiu em 2002 com um projeto que pretendia colocar uma barreira entre o território árabe da Cisjordânia e o território judeu do Estado de Israel. Esse muro ele foi construído sob o comando do primeiro-ministro israelense, Ariel Sharon, e ele foi idealizado com o intuito de estabelecer uma zona segura para os judeus depois da Segunda Intifada, que foi o conflito ainda mais violento que a Primeira Intifada, onde foi realizado diversos ataques terroristas, resultando na morte de 1.100 israelenses e 3.200 palestinos. Boa tarde a todos. Venho através desse vídeo expor aos senhores sobre o Muro de Israel, também chamado de Muro da Cisjordânia, que trata-se do projeto de governo israelense que começou a ser executado no ano 2002 e que ganhou repercussão internacional por causa da polêmica e pelas críticas que vem recebendo, inclusive de dentro da própria Israel. Sua intenção é dividir o território do país com a Cisjordânia, que pertence à Palestina. Como sabemos, são 3 os elementos que compõem o Estado: povo, soberania e território. Este último é o principal elemento que fundamenta a criação do muro, servindo como meio de defesa também contra os ataques terroristas palestinos. Entretanto, o muro vem sendo bastante criticado, chegando até mesmo sendo apelidado de novo Muro da Vergonha. As principais críticas ressaltadas na minha pesquisa é que, a primeira,
uma vez que muitos perderão seus empregos por trabalharem em um lado e morarem em outro. A segunda crítica é que existem muitos palestinos que moram em Israel e com a construção do muro ficarão isolados de dentro, transformando-se em mão de obra barata para os israelenses. A terceira crítica é que o muro invade inúmeras propriedades particulares da população palestina e é a desculpa para confiscar recursos naturais de muitas aldeias, como nascentes, rios e terras férteis. Inúmeros familiares e habitantes de aldeias palestinas que se encontravam nos locais de construção do muro ficarão desalojadas. Esta é a quarta crítica. A quinta e última crítica é que o Muro de Israel também é acusado de ter sido idealizado com a intenção de ampliar o território político israelense. É frequente a utilização de dados estatísticos para afirmar que houve a redução de número de atentados terroristas e de mortes em território israelense desde a construção do muro. Porém, é preciso observar que essa diminuição se deu por conta da devolução de Israel de alguns territórios outrora invadidos, como as colinas de Golã e também por acordos de cessar-fogo realizados nesse período. Para indicar as consequências jurídicas da construção do muro do território palestino ocupado, a Corte ela precisa primeiro determinar se a construção daquele muro viola ou não viola o direito internacional para este fim. E ela traz inicialmente uma breve análise histórica do status respectivo do território, desde o tempo que a Palestina ela tinha sido parte do Império Otomano. E ela se volta, então, à determinação das regras e dos princípios do direito internacional, que são relevantes para a análise da legalidade das medidas de Israel. E ela observa tais regras e princípios que podem ser tidos como uma parte do importante. A Corte, portanto, ela observou que Israel possui a obrigação de cessar imediatamente as obras da construção do muro e ainda reparar o dano causado a todas as pessoas naturais e jurídicas envolvidas, considerando então a construção do muro de Israel a potência ocupante no território palestino. Teve até um artigo que ele está citando que o CIJ, o Conselho Internacional de Justiça, ele contatou a ONU para poder intervir no cessamento, no caso, para parar a construção do muro de Israel, e que o muro era uma parte que feria muito as pessoas, porque como ele era construído no meio, ele veio a ser construído fazendo divisas. Então ele feria a dignidade da pessoa, e teve gente que teve que escolher entre ficar de um lado ou do outro. E tinha gente que morava do lado da cidade e trabalhava do outro lado. Então eles decidiram ficar do lado de suas casas, porque o muro ele passava justamente. Teve pessoas que, em situações de rua que o muro passava, eles ficaram sem saber para onde ir. O muro também ele passou dentro de residências, de lotes particulares, e também feriu aí algumas partes. E ao final dessa análise, a Corte, ela, como eu posso dizer, com a repercussão internacional da construção do muro, em 2004, a Corte Internacional de Justiça elaborou um parecer consultivo sobre a utilidade e as consequências jurídicas da construção do Muro de Israel. E eles chegaram à conclusão de que Israel deveria cessar imediatamente a construção do muro e reparar os danos a todas as pessoas que foram prejudicadas, pois essa construção feria os direitos internacionais. Diante disso, nós consideramos que, além de ferir os direitos internacionais, a construção do muro também é um ato de segregação religiosa, pois a capital de Israel, que é Jerusalém, ela é sagrada tanto para os judeus quanto para os árabes. Além disso, ela deixou diversas pessoas desabrigadas, a construção do muro, pois no local onde o muro passava, tinham diversas casas e essas famílias foram completamente desabrigadas.
Além de que muitas pessoas perderam os seus empregos, pois trabalhavam de um lado do muro e moravam do outro. Então, essas pessoas acabaram, os palestinos que moravam no território de Israel, onde o muro passou, acabaram virando uma espécie de mão de obra muito barata para os israelenses. Além de que a construção do muro tomou várias terras da Cisjordânia, inclusive terras que tinham diversos recursos naturais, recursos hídricos, e eles consideram que essa construção servia também para Israel tomar mais território. O Muro de Israel, o projeto do Muro de Israel começou em 2002, quando eles pretendiam acabar um pouco com o conflito por território. Eles queriam amenizar a situação do conflito por território e a ONU resolveu partilhar, partir o território, tanto para Israel como para Cisjordânia. O que aconteceu? Aconteceu que, com essa divisão, veio inúmeros problemas que aconteceu. Inclusive, a questão do deslocamento, pessoas que moravam e trabalhavam de um lado e, infelizmente, tinham família do outro. Muitas pessoas perderam suas terras, perderam seus familiares, porque não poderia ter contato por conta que eles tinham que passar de um lado para o outro. Hoje em dia existe essa travessia de um lado para o outro, porém é uma revista muito grande, tem todo um aparato para ele poder ir para o outro lado. Com essa decisão veio inúmeros questionamentos sobre prisões arbitrárias, sobre igrejas que estavam do outro lado, sobre uma das mais importantes igrejas católicas que fica do outro lado do muro. E com isso veio questionamentos jurídicos, questionamentos legais, e inclusive conversando sobre esse assunto, o pessoal se pergunta se realmente era legal o pacto que eles fizeram, E até então tava tudo na legalidade e tal. Só o que acontece é só a questão de prejudicar. A briga por território não acabou, é uma luta que vem há tempos e é uma luta que provavelmente continuará, Porque acaba sendo uma luta não social, não só econômica, não só política, mas também religiosa. E se vê com isso que é algo muito predominante. A religião lá é algo muito predominante para ambas as partes. E isso acaba com que fazendo que a briga em si, a luta por território, a luta por determinada justiça não acabem nem tão cedo. Então, a criação do muro foi para uma finalidade que acabou acarretando outros problemas. Não só com a questão da mudança de muitas pessoas que perderam empregos, perderam terras, muitas pessoas que hoje em dia para trabalhar tem que passar pelo muro, tem que passar por muita coisa, por uma revista, muitas pessoas que têm medo, entendeu? Então, acabou que tentando resolver algo e acarretando outros problemas, Inclusive as prisões arbitrárias de muitas pessoas por questões banais, entendeu? Aí isso acaba que prejudicando muito. E